Olá, seja bem-vindo. Vamos para a nossa aula, uma aula importantíssima, né? Eu, professora Pura, juntamente com a Márcia Ramos Martins, para nossa revisão. É isso aí. Olha lá, a aula de revisão é tão importante quanto a primeira aula, onde a gente coloca todos os conceitos para você e exemplos com diferentes gêneros textuais. Nessa aula, você pode também fazer um esquema bem organizado, do seu modo, da sua maneira. Se não, fique com essa aula, porque aí está tudo muito bem simplificado para você, beleza? Vamos aí então, de olho na tela, aula 17.2. Qual é o tema da aula, Madinha? Gênero textual, produção de texto, narração, revisão de conteúdo. Vamos lá, vamos embora. Bem, a nossa revisão vai iniciar falando da estrutura do texto narrativo. Lembrando que nós estamos falando de tipologia textual, ok? Tipologia textual, nós utilizamos 5, né? Quais são essas 5? Só para recordar para o nosso aluno. Narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Beleza, então agora nós vamos aqui somente revisar. Opa, vamos pegar aqui a caneta, sempre, né? Essa canetinha fazendo isso comigo. Vamos lá. Nós vamos revisar, na verdade, o tipo narrativo. O tipo narrativo, ele tem uma estrutura básica, como todos os textos têm uma estrutura básica, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok, o que você precisa compreender é que cada tipo, né, vai ter essas 3 estruturas, mas saber o que você vai colocar na primeira parte, na segunda e na terceira, tá bom? E aí o texto narrativo, ele tem aí na sua primeira parte a apresentação. Nessa primeira parte, o aluno que está acompanhando esta aula, como é que ele vai construir esse texto, Amadinha? Como é que ele vai iniciar essa narrativa? Essa parte aí, a apresentação, como diz tudo, vai apresentar os personagens, as personagens, a circunstância da história, o local onde vai ser desenvolvida a ação. Ok, então vamos colocar aqui como a primeira parte, tá? Essa primeira parte, a introdução, tá? Beleza? Assim? Muito bem. Introdução, desenvolvimento e conclusão é padrão para todos os textos, tá? Então vamos lá. Aqui ainda faz parte do 2, né? A gente coloca aqui o 3. Beleza. A segunda parte, que é a complicação. É onde tem o início realmente da ação propriamente dita, onde vai acontecer o clímax da história. Ok, por isso que o clímax está vinculado à segunda parte, porque além de você colocar aí, né, essa parte, essas ações iniciando, um fato após o outro, tarará, aquele momento mais ápice, né, da história também vai ser aqui nessa segunda parte, é o clímax. O que vem a ser esse clímax? A ação é o ponto da narrativa em que a ação alcança o seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. E a terceira parte, a conclusão aí dessa narrativa, da sua história, trazendo o que aí no final? A solução do conflito produzido pelas ações das personagens. Beleza, então, é isso aí, resumido para você a estrutura do texto narrativo. Beleza? Vamos lá então agora entender. Primeiro, se você se perguntou, narração, mas o que quer dizer essa palavra narração? De onde nasceu? De onde surgiu? Como sempre, né, os termos da língua portuguesa, aqui neste momento, a narração vem da onde? Vem do latim de narrare, que significa contar, relatar. Ok. Então, aqui nós temos agora, olha lá, bem bonito, organizado para você, os elementos, tá? Os elementos da narração. Ok. A sua narrativa precisa ser construída, com esses elementos. Primeiro, tem que ter um narrador, senão não tem como contar, né? O narrador vai contar aí o quê? Os fatos, né? A história.
Pode ser real, pode ser fictícia, beleza. E esse fato, olha só, se ele vai narrar um fato, uma história, essa história vai ter que ter ação por alguém. Então, nessa história, outro elemento da narrativa é o personagem. Muito bem. Esse personagem, ele vamos dizer assim, único? Não, tem os personagens secundários e os primários. No caso, tem os protagonista e antagonista. Ok. Outro elemento, né, também, nós temos aí o tempo, né? O tempo é um elemento importante aí na sua narrativa. Por quê? O tempo está vinculado com o enredo, com a trama da história. No tempo aí, você contando toda essa trama, precisa localizar o seu leitor. O tempo ele pode ser cronológico, aquele, né, do relógio, que a gente sempre costuma falar durante a aula, e psicológico, que é o perfil aí do personagem. E também o ambiente, que é o local. Bem, temos exemplos aí que recebem esse tipo de texto. Por exemplo, o gênero. Romance, conto, novela, crônica, jogo, notícia, piada. Verdade. Então, depois desse resumo básico, nós vamos ver aí os 3 focos narrativos. Se liga aí, vamos lá, tome nota. O primeiro foco é o narrador-personagem. Conta a história na qual é participante. Tem um narrador observador, que é narrado em terceira pessoa a história. Ele não participa, não é personagem. E o narrador onisciente sabe todas as informações sobre o enredo e as personagens, revelando seus pensamentos e sentimentos íntimos. Beleza, então, assim concluímos a nossa revisão, falando aí da tipologia narrativa, lembrando que você pode contar aí, narrar histórias e fatos ou acontecimentos bem legais aqui, um após o outro, com todos os elementos. Não pode faltar nenhum não, senão vai ficar sem entender. Beleza? Muito bem, então assim nós vamos aguardar esse aluno que está aí bem caprichado estudando. Aonde, Amadinha? No Tirando Dúvidas. Beleza, então até lá. Olá, estamos de volta para o nosso momento tão esperado. Que momento é esse, Pura? É claro que é o momento Tirando Dúvidas. Muito bem, vamos lá, resolução da atividade de sala. Questão número 1. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero. Letra A. Épico. B. Narrativo. C. Lírico. D. Poético. E. Dramático. E aí, como é que fica agora? Você é aluno da NASA, presta atenção. Nesta hora você deixa de ser apenas um estudante e se torna um estudante da NASA. Por quê? Porque você estudou, acompanhou a explicação, registrou, anotou, né? Então, tem agora condições de gabaritar. Qual é o X da questão número 1? Vamos lá? É claro, né, que olha só, os gêneros são exemplos, né, que recebem textos narrativos. Então, o escritor que produz conto, crônica e romance, é claro, né, que a sua produção está aí para o texto narrativo, beleza? Muito bem. Parabéns. Vamos aí justificar. O conto, a crônica e o romance são classificados como gêneros narrativos, pois apresentam os elementos como narrador, enredo, personagem, espaço e tempo, conflito, clímax, resolução do conflito e a conclusão dos fatos. Beleza, muito bem. Questão número 2. São características do gênero narrativo. O gênero narrativo apresenta um enredo, no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, um clímax, o epílogo. Os elementos que compõem um gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. Letra B. No gênero narrativo, há sempre um eu, que se expressa elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de compreensão. Letra C. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo.
O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados num tempo pretérito. Letra D. Tipo de narrativa que apresenta apenas um núcleo, cuja trajetória gira em torno de um único personagem. Apresenta recursos narrativos limitados. Beleza. Vamos para a letra E. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. E agora? O que o nosso aluno da NASA respondeu, Madinho? O que você acha? Vai lá. Com certeza o nosso aluno já gabaritou, Pura. Por quê? Porque eles são da NASA. Aê, muito bem. E já sabe que é a letra A. Vamos conferindo aqui com a questão da letra A. Vamos lá, letra A. Por quê? Aqui são características do gênero narrativo. Olha lá, letra A, olha a justificativa. O gênero narrativo, ele apresenta primeiro, quando você lembrar que narrar é contar, você vai lembrar que tem que ter um enredo, tá? No qual existe uma situação inicial, depois vem a modificação da situação inicial, né? Aí depois vem um conflito, o clímax e o epílogo. Tudo isso em uma história. Ela pode ser real ou fictícia. Então, assim, esse gênero narrativo, ele tem elementos, tá? Elementos que compõem aí esse gênero, que são nada mais, nada menos que narrador, tempo, espaço, enredo, situação e as personagens. Pronto. Não esqueça, aluno, jamais, tá? Desses elementos. Questão número 3. Leia o trecho do texto a seguir e classifique de acordo com o gênero. O lobo e o leão. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que, enfim, fosse capaz de ser vice daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando no caminho ele cruzou com um poderoso leão, que sem muita conversa, de um só bote, lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: "Você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence." Beleza, vamos lá então. Letra A. O que você acabou de ouvir é a leitura e já também acompanhou, fez a sua própria leitura e está com esse gênero aí em seu caderno, em seu tablet, em seu notebook, no seu celular acompanhando esta aula, responda. Letra A, gênero épico, anedota. Letra B, gênero lírico, crônica. Letra C, gênero narrativo, fábula. Letra D, gênero narrativo, conto. Letra E, gênero lírico, poema. E aí? A, B, C, D ou E? Claro que é a letra C, gênero narrativo, fábula. Que aí você viu a presença de personagem, o enredo, houve um conflito, houve um desfecho e sabe que fábula sempre vai fazer uso de animais. Passando Beleza? aí o ensinamento, né? Olha aqui a justificativa. A justificativa foi dada, você pode aí também estar acompanhando, né? Você já tem aí essa resposta, mas é isso, uma narrativa em que se conta algo e ali é um ensinamento, através sempre aí de um personagem sendo sempre tem uma um moral, animal, né? Fábula sempre Moral. tem uma moral. Termina com Moral da história. Ok, muito bem. E agora? Que momento é esse? Vamos lá. Ainda não é o momento. Daqui a pouco está chegando este momento. Vamos para a questão 4. Na verdade é para preparar o nosso estudante aí para esta poesia autorretrato. Vamos lá? Se você quiser também declamar aí, pode. Vamos juntos. Venho de um Cuiabá de garimpos de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda no beco da Marinha,
onde eu nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre os bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gostos de estar entre pedras e lagartos. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para o Pantanal, onde soube suadas agaças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão o acaso. Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tem uma dor de árvore. Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. O poema de Manuel de Barro, predominantemente lírico, apresenta a característica de um outro gênero. Qual? Beleza, então aqui o nosso estudante, antes de responder, né, Madinha, ele já tem que perceber sempre que o comando, muitas vezes ele já vem afirmando algo sobre a questão, né? E neste caso, sim, olha, nós temos até aqui a primeira afirmação, isso já para ajudar o estudante, né? Beleza? E o finalzinho só, né? Aqui, olha lá. Qual? Você tem que apresentar aí qual é essa característica aí do gênero lírico, né? Letra A, gênero épico. Gênero narrativo. Letra C, gênero poético. Letra D, gênero alegíaco. Letra E, gênero dramático. E aí? Qual é o gabarito da questão, né? Então, depois da afirmação no comando também, né? Você observou no ele seu vai texto, contando que ele isso. morava lá. Ele vem num contando garinho. cronologicamente, né? Exatamente, tem um enredo, mas só que em forma de poesia. Isso, mas tu está o gênero. narrando, né? Exatamente. Beleza? Muito Beleza. bem. Eu espero que, assim, com esse exercício, né? Com essa forma de ver outra narrativa, mas está contando ali, né? Como foi aí essa passagem dele, beleza? Bem, então assim, agora podemos Agora chamar, sim, né? agora sim, chegou aquele grande momento. Que Aí, é o Se Liga no Enem. Ó, ninguém ficou agora de fora. Vamos lá. O Se Liga no Enem é a oportunidade de você aí exercitar, né? A gente costuma dizer que é aluno treineiro Enem, beleza? Muito bem. Tá reclamando? Tá dizendo não vou ler? Como é isso? Aluno treineiro, você tem que ter postura já de aluno Enem. O Enem traz gêneros assim, textos gigantes, e olha, nós ainda estamos trazendo questões que apresentam um único texto, mas temos questões aí que tem 2, 3 textos, tá? E aí é uma questão bem gigante, vamos dizer assim, beleza? Então vamos lá. Garcia tinha-se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços, os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Um trecho aí da obra A Causa Secreta de Machado de Assis. Vamos ver aí o comando da questão. O que essa questão cobra aí para você? Vamos lá então. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo
é o registro do ou da? Letra A. Indignação face suspeita do adultério da esposa. Letra B. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. C. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. D. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. E. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. E aí? Vamos lá. No fragmento, o narrador, né, quem está contando, adota um ponto de vista que acompanha, né, aí a perspectiva de Fortunato. Beleza? O que singulariza esse procedimento na narrativa? A indignação, né, face à suspeita do adultério da esposa? Ou a tristeza compartilhada pela perda da mulher? A Amadinha já, né, sempre aqui liberando o gabarito. E é claro que não foi indignação, nem a tristeza, nem o espanto, nem a superação. E sim o prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio, tá? Então, muito cuidado aí nessas questões do Enem, porque aí ele pode vir com essa pegadinha e não pode ter chutômetro, tá bom? Por quê? Porque você a cada aula está passando aí por um exercício. Então, faça tudo conforme estamos aqui trabalhando com você, tá? Então, essa orientação vai te ajudar bastante. Analisa, volta, analisa a alternativa A, volta lá na leitura do texto. Ah, esqueci, o que está pedindo o comando? Volta lá no comando, circula a palavra principal, tá? E assim vai dar tudo certo. Dessa maneira, A gente vai fazer um convite a vocês para o nosso clube de leitura. beleza, vamos lá. É isso aí, língua portuguesa propiciando para você esse momento master, né? Um momento deleite. E aí, é claro que o nosso objetivo é também que você se torne esse aluno leitor literário. Olha que chique, leitor literário, né, Amadinha? É importante isso? Com certeza. E lendo as obras clássicas, ou qualquer tipo de leitura, qualquer gênero, o aluno já vai ter aquela facilidade de entender os comandos das questões. Isso aí. Beleza, então tá vendo só? Tudo que é leitura tem o seu objetivo, tem a sua importância na sua vida. Sempre você só vai ganhar. Agora, se não ler, não tem problema, Tem né? dificuldade. Aí não tem. Porque sabe que lá a leitura vai ajudar na ampliação do seu vocabulário, E na compreensão. do texto. Com isso, para encerrar nossa aula, convido você aí a fazer a leitura junto aí com nossa Amadinha. Por maior que seja, não há obstáculo que não possa ser superado. Beleza, então. Aqui finalizamos a nossa aula, a correção dos exercícios. E obrigada pela companhia e até a próxima. Valeu, até a próxima.